Salve galera, meu nome é Mário e hoje eu vou ser o instrutor de vocês no programa Alto. O conteúdo de hoje vai ser bibliotecas e tipos de dados. Então vamos lá. Para incluir uma biblioteca no seu código, você precisa botar o código, o caractere hash include e botar o nome da biblioteca entre esse maior que e menor que. Bem, entre as bibliotecas que a gente vai usar mais, tem stdio.h, que vai disponibilizar para a gente o printf, que vai possibilitar que a gente imprima informações na tela, e o scanf, que vai disponibilizar para que a gente receba a entrada do usuário do teclado. O stdlib.h, que vai disponibilizar a função rand, que gera um número aleatório, a toy, que converte string para int, a tof, que converte string para double, e abs, que vai servir para dizer o valor absoluto de uma variável. Então, se a gente tiver um número e ele vai tanto positivo quanto negativo, ele vai dizer apenas o valor do número. Temos também a time.h, que vai fazer com que a gente possa receber informações relacionadas ao tempo e manipular elas, armazenar variáveis, esse tipo de coisa. E a math.h, que vai ter as funções poll e sqrt. Poll serve para elevar um número ao quadrado não, mas elevar alguma potência específica que a gente vai passar como parâmetro para a função. E sqrt serve para tirar a raiz do número. Não precisa exatamente ser quadrada, mas a gente também vai passar como parâmetro o grau de raiz que a gente quer. Outra coisa interessante também que a gente pode fazer no nosso código é usar o define. O define a gente vai ser como se a gente estivesse declarando uma variável com um valor específico, que não pode ser alterado. Não é bem uma variável, mas a gente já podemos utilizar o valor dela ao longo do código como se fosse uma. E para usar é simplesmente o hash, define, o nome que a gente quer, e por padrão geralmente a gente coloca com letra maiúscula, tudo maiúsculo no caso, e o valor. Ó, aqui é utilizado para declarar constantes. As constantes auxiliam na execução do programa, e a declaração é feita no início do programa e utilizar letras maiúsculas ao declarar uma constante. Estrutura do código. Isso aqui é um código de Hello World, que geralmente é o comum de se fazer quando a gente começa a programar em uma linguagem nova. Aqui, como vocês podem ver, a gente tem um include do stdio.h para que a gente possa utilizar esse printf. Aqui temos a nossa função principal, o int main. O print com a mensagem que a gente quer imprimir. Esse barra aí, né, que serve para que ele pule uma linha após imprimir nossa mensagem. E o return zero, que é um padrão aqui por causa da nossa função que é int. Então, como não tem nada para retornar, a gente bota zero. Tipos de dado. A gente vai ter o char. O char, ele pode ser qualquer caractere para a gente no teclado que a gente quer utilizar. E também mais pra frente a gente vai ver que nós podemos juntar esses caracteres e para formar uma palavra. E aí tem uma outra para fazer isso a gente usa uma outra estrutura dentro do código para que isso seja possível. Mas assim, se for para um caractere apenas a gente tem o char. Temos o int, que vai receber números, tanto positivo quanto negativo. Agora é só números inteiros. E temos o float, que vai receber números decimais, números quebrados e afins. Além do float, a gente também vai ter o double, que é uma versão maior do float. Então, assim, quando a gente tá mexendo com números maiores, com
operações maiores, assim, dizendo, talvez seja melhor utilizar um double do que um float, porque ele possui mais espaço para armazenar mais informação. Short e long. A gente pode modificar os tipos anteriores acrescentando short ou long antes de declarar eles. Onde short vai gerar uma versão reduzida daquela variável, onde ela vai ocupar menos espaço na memória, e long vai gerar uma maior, onde ela vai ocupar mais espaço na memória. Então aqui temos uma tabela demonstrando o tamanho de cada um. O short int ele vai ter 2 bytes e ele vai poder variar desse número para esse número. Então qualquer número que você colocar que esteja dentro desse intervalo, ele vai receber. O int, aí caso ele passe, a gente vai ter que usar um int, que é como vocês podem ver aqui, o int vai desse número grande aqui para esse outro. E assim vai, long desse para esse, double. E aqui a gente vê que até esse long int é tudo inteiro. O double ele vai ser decimal, ele já aceita decimal. E a gente também pode declarar um long double, que vai ser maior ainda. Então, tipo, o double já é uma melhoria do float, já é um float maior. A gente ainda pode usar um long double. Signed e unsigned. Basicamente, signed e unsigned vai ser... a gente vai utilizar em números, em int no caso, para determinar se ele vai poder ter sinal ou não. Se ele vai... no caso de signed, ele vai poder ser positivo ou negativo. Quanto unsigned, ele vai ser só o positivo, de 0 a positivo. Então assim, como tem aqui nessa tabela, quando ele for signed, ele vai variar desse 32 para frente, enquanto quando ele for unsigned, ele vai ser do 0 até, se eu não me engano, o dobro desse valor. Toda variável do tipo int é do tipo signed, se não tiver o prefixo unsigned. Se a variável é unsigned, usamos porcentagem 1 em vez de porcentagem d. Variáveis de tipo unsigned contém apenas valores positivos. O que são variáveis? Variáveis são a forma com que a gente vai armazenar dados na memória para a execução do nosso código. Aqui nós temos um pequeno código onde temos duas variáveis, o int não que vai ser b1, e o char_hash que só foi declarado e não foi passado um valor para ele. Mas sim, a declaração da variável vai ser dessa forma. Nome das variáveis. É aconselhável que o nome seja descritivo. Maiúsculas e minúsculas são diferentes. Não pode utilizar palavras reservadas. Não pode conter caracteres especiais. O primeiro caractere não pode ser um dígito. Então, basicamente, vamos lá, dar uma explicada melhor. É aconselhável que seja um nome descritivo, por quê? Porque em códigos maiores, de médio para grande, ter variáveis que sejam apenas uma letra, como A, B, X, Y, vai acabar dificultando a compreensão e a rápida leitura do código, fazendo que você perca mais tempo analisando. Maiúsculas e minúsculas são diferentes, então se você tiver a mesma palavra e com uma letra diferente, quer dizer, a mesma letra, mas ela está no maiúscula, ela vai ser considerada uma outra variável. Não pode usar palavras reservadas. Por palavras reservadas, temos, por exemplo, main, int, string, palavras do código que a gente não pode utilizar como nome. Não pode conter caracteres especiais. Isso seria tipo arroba, hash, exclamação, esse tipo de coisa, barra, de preferência letra e número. E o primeiro caractere não pode ser um dígito, então sempre começar com a letra. E em geral, assim, nós temos um padrão na programação onde a gente sempre bota o nome da variável começando com letra minúscula. E aí, de resto, pode variar. Quando a variável tem mais de um nome,
depende muito do padrão do projeto. E aí você tem que se adaptar a isso.